receber oração dentro da sua casa, fale conosco. A Aline já botou lá, já está na ponta da agulha, falta só arrumar o dia direitinho. Então, quem quiser uma oração, se você conhece alguém que esteja passando por problemas difíceis, turbulentos, em família, fale conosco, fale com ela primeiro, é lógico, diga que a gente está disponível para fazer oração na casa dela, se ela assim mês de maio é o mês que a gente considera como o mês da família, né? Mês de maio a gente tem aquelas campanhas de família. Mês de maio é considerado o mês da família. E a gente está preparando uma série de mensagens para estar falando no mês de maio sobre essa questão das famílias, né? Nós estamos aí preparando uma série de mensagens falando sobre esse tema da família, que é um tema em que o diabo ele tem feito de tudo para destruir as famílias, né? A gente é prova disso, a gente já viveu isso e a gente sabe como o inimigo trabalha na parte familiar para desestruturar. Por quê? Porque o diabo sabe que mexendo na família ele desestrutura toda uma sociedade até. Sem uma família equilibrada não há igreja saudável, sem uma família equilibrada não há uma sociedade saudável. Então o diabo vai fazer de tudo, ele vai usar todas as suas ferramentas para desestabilizar a família, né? E dentro da família você tem 1001 problemas. Você tem problema de desemprego, você tem problema de falta de dinheiro, você tem problema de vícios, você tem problema das drogas, você tem uma série de problemas que podem estar acontecendo dentro de uma família que vai consequentemente desestabilizar a harmonia dentro daquela família. Então estamos trabalhando em cima desse tema da família para o mês de maio. Mas hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Segunda aos Coríntios, capítulo 12. Você pode abrir aí. Hoje nós queremos falar sobre o tema: a graça de Deus nos capacita a enfrentar o sofrimento. A graça de Deus nos capacita a enfrentar o sofrimento. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, o primeiro versículo. Glória a Deus. Vamos esperar os irmãos aí acharem, sem problema, podem ter calma. Eu sei o seguinte, que 2 Coríntios está entre Gênesis e Apocalipse. Aí fica mais fácil para você encontrar, né? 2 Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Agradecer a presença do tio Jaime, da tia Zélia, da prima Aline, do primo Ranço aqui conosco. Lembrando que está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook este culto, né? Pelo menos a mensagem está sendo. Está aqui a Débora, a cameraman, filmando aí a mensagem. Para quem, pessoal lá do Rio de Janeiro, minha irmã estava doida para estar aqui. A nossa cunhada também, a Ju também estava doida, o Josias. Mas aí eles pegam uma palhinha aí pelo Facebook daquilo que está acontecendo conosco aqui esta noite. Todos acharam 2 Coríntios capítulo 12? Amém? Ok, vamos ler do primeiro versículo em diante. Diz assim o primeiro versículo: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Versículo 2 continua: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis
de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Feche os seus olhos e oremos mais uma vez. Amado e eterno Deus, Senhor, no nome de Jesus, nesta noite, ainda na Tua presença estamos. E queremos aqui, ó Deus, mais uma vez, lançar-nos completamente sobre a Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra, ela mesma diz que é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Por isso, Senhor, nós, nesse instante, nós nos debruçamos sobre ela, na certeza de que ela não voltará vazia, porém, fará aquilo capaz de fazer, aquilo que homem nenhum pode fazer, mas cumprir o seu propósito. Por isso, fale através de nós esta noite. Fale por mim esta noite, que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos nesta noite. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bem, a graça de Deus nos capacita a enfrentar o sofrimento. Sofrimento. O que é o sofrimento? O que significa sofrer? Para muitos, no dia de hoje, o sofrimento é uma coisa ruim. Eu diria que não só nos dias de hoje, mas sempre foi ruim sofrer. Para muitos, o sofrimento deveria ser banido das suas vidas, ou das nossas vidas. Algo que é proporcionado apenas a alguns poucos fracos. O fato é que muitos filósofos tentaram reduzir nosso sofrimento, oferecendo conselhos de como amenizar a nossa dor, confortando-nos. O sofrimento, ele é visto como um sentimento que causa dor, desolação, que causa angústia, nos traz uma certa falta de autoconfiança. Mas o fato é, quem disse que esses sofrimentos são, de fato, necessariamente ruins? Quem disse que a partir dos sofrimentos a gente não pode tirar coisas boas dele? Segundo o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, sofrer significa mais do que isso. O sofrimento, segundo ele defende, ao contrário da opinião popular, é algo vantajoso na vida, é algo bom. Sofrimento de tudo não é ruim, conquanto a gente se angustie, conquanto a gente sinta dores, conquanto em alguns momentos a gente quer desistir de tudo, mas ainda assim traz coisas boas para a gente. Sem sofrimento não há vitória, sem sofrimento não há sucesso. Embora muitos imaginem o sucesso como fácil e natural para algumas pessoas, na visão de Nietzsche, não existe um caminho reto até o topo. Ele escreveu o seguinte: podemos listar muitas figuras importantes que não tinham talento,
mas conquistaram o seu mérito e transformaram-se em gênios. Por quê? Elas fizeram isso superando dificuldades. Se você pegar a biografia de alguns grandes homens que a humanidade já teve a oportunidade de ter entre nós, a gente vai perceber que havia algo de interessante na vida dessas pessoas. Alguns pensam assim, uns têm mais sorte do que outros. Uns parece que o sol só brilha para ele, mas se você analisar a biografia de cada um deles, nós vamos perceber que esses homens passaram por sofrimentos terríveis na vida. E só venceram, só chegaram onde chegaram, só alcançaram o que alcançaram, porque aprenderam com o sofrimento. Eles utilizaram o sofrimento a favor deles e não contra eles. Isso fez toda a diferença e faz toda a diferença na vida daqueles que querem experimentar algo mais na sua vida. O próprio Nietzsche diz uma frase famosa, eu inclusive a cito no meu livro, diz assim: aquilo que não me causa morte me fortalece. A verdade é que a gente aprende com a dor, ou pelo menos deveríamos, porque se a dor em si, o sofrimento em si já são ruins demais, a gente pelo menos tem que tirar algum proveito dessa situação. Então, a vida, ela acaba sendo a professora mais implacável que existe. Por quê? Primeiro, porque ela dá a prova, e depois ela dá a lição. A lição não vem primeiro do que a prova, ela vem depois. A vida nos traz o sofrimento, a vida nos traz a dor, e a partir dessas experiências dolorosas da nossa existência que a gente tira algumas lições dela. Eu hoje posso dizer, com os meus 44 anos, que muitas coisas que fiz no passado não faria hoje. Por quê? Porque muitas dessas coisas pelas quais sofri me trouxe lições positivas. E quais foram as lições positivas? Que não devo cometer os mesmos erros que cometi. C.S. Lewis disse o seguinte: que Deus sussurra em nossos prazeres e grita em nossas dores. O apóstolo Paulo, esse que está escrevendo o texto, ou melhor, que escreveu o texto que nós lemos esta noite, de 2 Coríntios capítulo 12, fala sobre um sofrimento que muito o atormentou. Ele vai chamar de espinho na carne. A verdade é que esse espinho na carne há uma divergência teológica muito grande a esse respeito. Alguns defendem que, alguns teólogos, alguns historiadores vão defender que Paulo, pelo seu envolvimento na obra de Deus, incansável, de várias viagens missionárias, acabou perdendo a sua família. Outros vão defender que Paulo, de tanto ler as Escrituras, se esmerar no ensinamento das Escrituras, ele acabou tendo um problema de visão, e esse problema de visão trazia muitos problemas para ele, doía muito a sua visão, a sua vista. Enfim, o fato é que ele, o apóstolo Paulo, vai chamar esse sofrimento de espinho na carne. Quem é que nunca teve um espinho na carne? Quem é que nunca experimentou esse espinho na carne? Algo que dói, algo que machuca, algo que nos faz sofrer. Então, Paulo está contando uma experiência que ele teve, ele está falando dele mesmo. Depois que ele foi arrebatado até o terceiro céu, tido esta experiência extraordinária, superou, ou melhor, suportou várias provações na terra. Então Paulo, ele tem essa experiência de ir ao terceiro céu, ver coisas, ele vai relatar aqui, que é um homem. Paulo viu coisas tão extraordinárias no céu, que ele disse que não tinha palavras para descrever o que ele tinha visto. Mas esse mesmo homem que teve essa experiência sobrenatural de Deus, esse mesmo homem sofreu dores terríveis na sua caminhada cristã. Então essas são as experiências de Paulo. Ou seja, ele foi do paraíso à dor, ele foi da glória ao sofrimento, ele experimentou a bênção de Deus no céu e a bofetada de Satanás. Paulo,
Ele tinha ido ao céu, mas agora aprendeu que o céu pode vir até ele, em momentos de dores. Charles Stanley, em seu livro Como Lidar com o Sofrimento, ele vai nos sugerir algumas lições preciosas acerca de como lidarmos com o sofrimento em nossa vida. Primeiro, eu gostaria de dizer a vocês que existe todo um propósito divino em cada sofrimento. Parece loucura, né? Parece até que Deus é um pouco masoquista. Parece que Deus, ele se alegra com os nossos sofrimentos. Parece que ele está sofrendo aqui embaixo e Deus está lá de cima olhando assim. Viu? Bem feito. Essa é a ideia. Parece que Deus está rindo da nossa desgraça. Parece que Deus é um Deus masoquista, se alegra com o sofrimento alheio. Mas não é isso. Não é nada disso. Isso é uma teologia errada. Mas existe um desígnio, um propósito divino para cada sofrimento que a gente passa. Olha o que diz o versículo 7 que nós lemos. Paulo escrevendo: "E, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar." Olha o propósito de Paulo. Tinha experimentado coisas do céu extraordinárias. Paulo foi aonde talvez pouca gente ou ninguém tenha ido até então, humano, em vida. Paulo viu coisas extraordinárias no céu, mas para que a partir dessas revelações que ele teve, o seu coração não se exaltasse dizendo: eu sou o cara, eu fui onde ninguém mais foi. A Bíblia diz que Deus permite a Paulo um espinho na carne. Ou seja, todo aquele sofrimento que a gente tem, toda a dor que a gente sofre, na sua grande maioria, há um propósito divino naquilo. Há um propósito divino no sofrimento. Isso porque o nosso sofrimento e a nossa consolação são instrumentos usados por Deus para abençoar outras vidas. Na escola da vida, Deus está nos preparando para sermos consoladores. Jó morreu sem jamais saber por que sofreu. Paulo rogou por 3 vezes antes de receber a resposta. O grande apóstolo Paulo, orou incessantemente a Deus e Deus não lhe respondeu. Por 3 vezes, só depois que Deus responde. E a resposta que Deus dá não era a que Paulo queria ouvir. A verdade é que a gente acha que tudo aquilo que a gente ora a Deus, Deus vai fazer para a gente. Isso não é verdade. Porque Deus, como um bom pai, Deus diz sim, Deus diz não, e às vezes Deus fica em silêncio. Porque Deus é pai, é um pai extraordinário. Imagina um pai que só diz sim. Imagina um outro pai que só diz não. Mas Deus diz sim, às vezes ele diz não, e às vezes ele fica em silêncio. No caso de Paulo, a resposta não era boa para Paulo. Não era o que Paulo estava querendo ouvir da parte de Deus com o seu sofrimento. Não era isso que Paulo estava imaginando receber de Deus. E ele roga 3 vezes ao Senhor antes de receber a resposta. O que Paulo aprendeu e que nós também precisamos aprender é que quando Deus não remove o nosso espinho na carne, é porque tem uma razão. Deus não permite que soframos só por sofrer. Sempre há um propósito. O propósito, nesse caso de Paulo, era que ele não se ensoberbecesse, era que ele não se engrandecesse e batesse no peito. Eu sou o cara. Quero ver de vocês aí na comunidade aí, da fé, quem foi até onde eu fui, que viu coisas extraordinárias, que ao homem nem é lícito falar. Quero saber se tem alguém igual a mim. Não. No caso de Paulo, o espinho na carne foi exatamente para deixar Paulo pequenininho. O propósito divino
na vida de Paulo, no seu sofrimento, foi manter Paulo quietinho no canto, pequenininho. Porque se Deus não deixa, Deus conhece um homem, só Deus sabe o que aconteceria com Paulo. Então, mesmo que seja difícil engolir isso, há um propósito divino em cada sofrimento. A gente não sofre porque a gente quer sofrer, ninguém quer sofrer. A gente não sofre porque Deus quer que a gente sofra, não. A gente sofre porque no sofrimento Deus está nos ensinando alguma coisa. No sofrimento que você está vivendo, o que é que você está aprendendo? O que é que eu estou aprendendo? Há uma razão de ser. Em segundo lugar, o que eu aprendo com a vida de Paulo é que é possível que Deus resolva revelar-nos o propósito de nosso sofrimento. No caso do apóstolo Paulo, Deus decidiu revelar-lhe a razão de ser do espinho. E qual foi essa? Evitar que ele ficasse orgulhoso, soberbo. Você já viu que tem gente assim que às vezes você conhecia a vida dela, ela era tão pobrezinha, e de repente ela ficou grande, e ela que falava com você agora não fala mais porque ela cresceu? Você conhece gente assim? Já teve a infelicidade de conhecer gente assim? A gente conhece o tempo todo. No caso de Paulo, Deus quis evitar exatamente isso dele, e por isso permitiu o sofrimento na vida dele, que ele não se orgulhasse, que ele não crescesse. Esse era um dos motivos que Deus estava permitindo o sofrimento na vida de Paulo. Quando Paulo orou, nem perguntou por que estava sofrendo, apenas pediu a remoção do sofrimento. Paulo não disse: Senhor, por que eu estou sofrendo? Por que esse espinho na cara? Não. Paulo só pediu para que esse espinho saísse. E não é raro Deus revelar as razões do sofrimento. Ele revelou a Moisés a razão porque não lhe seria permitido entrar na terra prometida. Disse a Josué porque ele e seu exército haviam sido derrotados em Ai. O nosso sofrimento tem por finalidade nos humilhar, nos aperfeiçoar, nos burilar e nos usar. Se você está sofrendo por alguma coisa, não pergunte a Deus por quê, mas para quê? Para que eu estou passando por isso? Qual é o propósito divino por trás desse meu sofrimento? Qual é a lição que Deus está querendo me passar no meio desse sofrimento? O que é que Deus está querendo me ensinar nesse negócio? Qual é a área da nossa vida que Deus precisa tratar mais conosco? Né? É na área da saúde? É na área sentimental? É na área financeira? É na área relacional? É na área espiritual? Qual é a área que Deus está tratando conosco nesse instante? E a gente precisa tirar algumas lições. A terceira lição que aprendo com o sofrimento é que o sofrimento pode ser um dom de Deus. Parece paradoxal isso, né? Como é que o sofrimento vai ser dom de Deus? Isso não tem lógica. Isso, e por que a gente imagina que não tem lógica? Porque temos a tendência de pensar que o sofrimento é algo que Deus faz contra nós e não por nós. Quando a gente está sofrendo, a primeira coisa que a gente imagina é que Deus está contra nós. Não é assim que a gente pensa? Por que daquele sofrimento? Temos um caso na nossa família, né? Do nosso tio que está há anos numa cama de hospital, né? Sem que haja reciprocidade. A gente até fala com ele, mas ele não consegue falar conosco. A gente olha para esse quadro e a pergunta que a gente tem que fazer, e cito esse fato porque é um fato comum a nós aqui, todos nós sabemos e temos vivenciado isso de perto: por que Deus tem permitido tal coisa? Qual é a lição que Deus está trazendo para isso, para nós? A primeira lição que eu aprendo é que a vida é muito curta para ser pequena. Que a gente não sabe o dia da manhã. Talvez se ele soubesse do que ele passaria, do que ele está vivendo hoje, se ele soubesse lá atrás, talvez ele tivesse vivido a vida muito mais intensamente, em razão daquilo que viria a acontecer com ele.
Então a primeira lição que eu aprendo para mim quando eu vejo essa situação dele, que a vida é muito curta para ser pequena, que eu preciso aproveitar a cada instante da minha vida. Segunda lição é que eu preciso cuidar de mim, da minha saúde, porque afinal de contas a Bíblia diz que esse invólucro aqui é templo do Espírito Santo. Eu preciso cuidar da minha saúde. Então são lições que a gente vai aprendendo, e não é que Deus está guerreando contra nós no sofrimento, pelo contrário, Ele está agindo a nosso favor. Quanta coisa Deus já não fez nesse período conosco. A aproximação da família por causa de uma pessoa enferma, por conta de uma pessoa enferma. Olha como Deus juntou, como Deus, uniu muitas pessoas em prol desse fato que hoje nós temos vivenciado na família. E é assim que Deus faz. Deus não está lutando contra nós, nem contra ele que está nesta cama de hospital, mas Deus está a nosso favor. Jacó disse assim em Gênesis capítulo 42, versículo 36: tem que nos privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e te levaram Benjamim. Todas estas coisas que sobrevêm. Jacó estava reclamando com Deus porque já tinha perdido José. Para Jacó, José estava morto, porque foi essa notícia que os irmãos de José trouxeram para o pai Jacó, com a túnica ensanguentada, dizendo que tinha sido destruído por um animal selvagem. Mas Jacó não sabia que o que tinha acontecido com seu filho fazia parte de uma trama divina. Era Deus cuidando de todas as coisas, era Deus cuidando e preservando a família de Jacó. Ele nem sabia, e ele está se lamentando: meu Deus, já não tenho mais José, já não tenho mais nada, e agora vão levar meu filho Benjamim também. Agora acabou para mim, que eram os dois filhos queridos dele, José e Benjamim. Mas ele não sabia que era Deus que estava trabalhando na vida da sua família. A providência carrancuda que Jacó pensou estar laborando contra ele, estava trabalhando em seu favor. O espinho de Paulo era uma dádiva, porque através desse incômodo, Deus o protegeu daquilo que ele mais temia, ser desqualificado espiritualmente. Então aquilo que parece em termos de sofrimento, que vai acabar com a gente, que vai destruir a todos nós, que não tem mais jeito, que o universo está conspirando contra nós, pelo contrário, Deus está trabalhando a nosso favor. É o agir de Deus, é o mover de Deus, é Deus agindo, é Deus operando, é Deus fazendo. E aí nós do lado de cá, que estamos vivenciando algum tipo de sofrimento angustiante na nossa existência, precisamos parar e entender qual é a lição dessa vez que Deus está nos ensinando. O que Ele está querendo dizer com isso que estou passando? Quarta lição que eu aprendo: Deus nos conforta em nossas adversidades. Isso é lindo, irmãos, porque além de Deus dar, ou melhor, permitir o sofrimento na nossa vida, Deus conforta-nos nesse momento. O versículo 9, Deus diz assim para o apóstolo Paulo, quando ele está reclamando e pedindo para ser removido esse espinho da carne. Deus diz assim: a minha graça te basta. Pronto. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que palavra! Talvez Paulo estivesse esperando ouvir uma outra coisa de Deus, mas Deus está dizendo para ele: olha, a minha graça te basta. Está sofrendo? Está gemendo? Está chorando? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo continua, ele entende essa mensagem de Deus e diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo entende a mensagem de Deus para ele.
Porque no reino de Deus, não são os fortes que vencem, são os fracos. Porque na sua fraqueza é que eles se sentem fortes em Deus. A coisa mais difícil é você ver alguma pessoa poderosa na terra pedir favor a alguém, quem dirá a Deus. Mas os fracos, aqueles que não têm condições alguma, aqueles que não têm domínio sobre aquela situação, esses sim são fortes, porque quando experimentam o sofrimento, quando experimentam a dor, recorrem a Deus. E Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais fraquinho eu estou, mais poder de Deus se revela a mim. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então Deus nos conforta em nossas adversidades. E essa resposta, como eu disse, não era a que Paulo esperava. Não era a que ele queria, mas era a que ele precisava. Eis aí a diferença. Nem sempre Deus vai nos responder nos nossos sofrimentos aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que a gente quer e deseja ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. É por isso que às vezes Deus diz para nós, o que diz para Paulo: deixa o espinho aí, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas Senhor, eu estou pedindo um negócio, queridão, minha graça te basta, aguenta o tranco aí, aguenta o balançar do barco. E é isso que a gente precisa entender. Deus nos conforta nas nossas adversidades, mas não com aquilo que a gente gostaria de ouvir, mas por aquilo que nós precisamos ouvir da parte dele. E Deus nesta noite está dizendo para mim, está dizendo para você: na nossa fraqueza, nós seremos fortes em Deus. Deus está nos consolando, Deus está nos edificando. Deus estava no controle da vida de Paulo. Precisamos compreender que Deus está conosco e no controle da situação. Precisamos saber que Deus é soberano, Deus é bom, Deus é fiel. Aleluia! E Jó entende essa verdade. Jó diz: eu sei que tudo podes e ninguém pode frustrar os teus desígnios. Aleluia! É Deus. Deus nos consola nos nossos sofrimentos. Deus nos consola nas nossas adversidades. Deus tem sempre algo trazendo ao nosso coração, tem sempre algo para trazer ao nosso coração, ainda que não seja aquilo que a gente deseja ouvir da parte dele, mas aquilo que a gente precisa ouvir. Por quê? Porque Deus não mima filho. Deus não tem filhos mimados. Deus não gosta de filhos mimados. Deus trabalha em nós, não da maneira que Ele quer, não da maneira que nós queremos que Ele trabalhe, mas da maneira que Ele trabalha em nós. André Luiz Gonçalves diz assim: o sofrimento de fazer o certo pode ser maior do que a dor do erro. O sofrimento de fazer o certo pode ser maior do que a dor do erro. E quinta e última lição que eu aprendo nessa questão do sofrimento: pode ser que Deus decida que é melhor não remover o sofrimento. De todos esses que nós listamos, esse é o princípio mais difícil. E por quê? Quantas vezes nós já pensamos e falamos: Senhor, por que estou sofrendo? Por que tem que ser desse jeito? Por que até agora? Por que o Senhor até agora ainda não agiu na minha vida? Por que, Senhor? Uma jovem chamada Joni Eareckson, ela ficou tetraplégica e numa cadeira de rodas ela dá testemunho de Jesus. Talvez, humanamente falando, ela não teria motivo nenhum para falar de Jesus, mas mesmo sem andar, ela continua dando testemunho de Jesus. Uma outra, Fanny Crosby, ficou cega 42 dias e morreu aos 92 anos, sem jamais perder a doçura. Quando ela fez 42 dias de vida, ela ficou cega e foi morrer com 92 anos. 42 dias.
92 anos. Veja a quantidade, 92 anos sem ver nada, mas mesmo assim não perdeu a doçura da vida. Ela escreveu mais de 4.000 hinos. É possível isso? Não é possível. Soube conviver com o sofrimento. Dietrich Bonhoeffer foi enforcado no dia 9 de abril de 1945 numa prisão nazista. Se Deus não remover o sofrimento, esse Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo extraordinário. E a gente tem muito da sua teologia hoje, no dia de hoje. A graça de Deus nos capacita a lidar com o sofrimento, sem perdermos a alegria nem a doçura. A pergunta é, de que maneira temos lidado com as adversidades na nossa vida? De que maneira temos lidado com o sofrimento na nossa existência? Temos achado que é o fim de todas as coisas? Estamos achando que Deus nos abandonou, que Deus não ouve mais as nossas orações não passam desse teto, não chegam diante de Deus. Será que é isso que temos imaginado? Não, Pedro. Todas as nossas orações têm chegado diante de Deus. Deus sabe o quanto estamos sofrendo, mas nesse sofrimento nós precisamos tirar lições extraordinárias, porque Deus está querendo nos ensinar coisas. Havia uma teologia no meio judaico, e isso é claro no livro de Jó, quando Jó passa por todo aquele sofrimento, todas aquelas perdas que ele experimentou, apareceram alguns amigos de Jó e começaram a dizer para ele assim: rapaz, sabe por que você está passando por isso? Porque você está em pecado, deve ter algum pecado oculto aí, ó, que você não quer confessar, e por isso essa maldição veio sobre a sua vida, todo esse sofrimento na sua vida e na sua família. Rapaz, pensa direitinho, você já perdeu seus filhos, já perdeu fazenda, já perdeu boi, já perdeu ovelha, já perdeu tudo, você não tem nada, agora está com um tipo de câncer na pele, que você tem que ficar se coçando num caco de telha, sangrando todo o seu corpo. Rapaz, confessa o seu pecado, porque se você tiver em pecado, essas coisas vão acontecer. Essa era a teologia que permeava o povo judeu. E qual era? Se você está sofrendo, é porque você está em pecado. Não, está errado. Jesus não teve pecado algum e mesmo assim sofreu. Sofreu dores agudas, dores terríveis. Jesus sofreu e nem por isso ele tinha pecado. O sofrimento não é capricho de quem tem pecado, não. O sofrimento é da vida. O sofrimento faz parte da nossa existência humana, e nós, como seres humanos que somos, nós precisamos, em vez de ficarmos prostrados, apavorados, precisamos aprender com esse sofrimento. É a pedagogia de Deus, que Deus está usando para nos trazer lições preciosíssimas. Qual é a lição que a gente tira quando a gente está com um problema financeiro? Que é muito demais ficar com um problema financeiro, não é? Muito ruim. E qual é a lição que a gente tira? A primeira lição: caramba, eu tenho que aprender a ser mais controlado nas minhas despesas. É uma lição. Porque quando talvez eu não estava passando por esse sofrimento financeiro, aí eu gastava com qualquer coisa. Eu não olhava quanto era o valor daquela carne, daquela roupa, daqueles objetos, eu apenas comprava. Agora que eu estou nessa crise financeira, peraí, para ganhar R$20 por Uber, você tem que andar alguns quilômetros. Peraí. Mas é só R$20, né? Mas vai só desses R$20 para ganhar aí fora, para ver como é que é. Mas é só R$50, é só R$100, mas vai tentar ganhar R$100 para você ver como é que é. Então a gente aprende ou não aprende com o sofrimento? A gente aprende no sofrimento da doença, a gente aprende a cuidar melhor da gente, a viver a vida mais intensamente quando estamos sãos. A gente aprende. E é esse aprendizado que Deus quer nos revelar. Então, Moulton afirma o seguinte: que Deus não apenas se importa com o sofrimento, como também sofre conosco. Piper vai além, ele diz o seguinte:
que o verdadeiro cristão deve se regozijar no sofrimento, se alegrando na esperança do porvir. Sem esta esperança, a fé se torna vã, miséria e encontra espaço. Para Boff, não se deve apenas contemplar o sofrimento, mas vê-lo, julgá-lo e agir para mudar. Desta maneira, sabendo que Deus se importa, o cristão deve se alegrar no sofrimento, fazendo de tudo para mudar esta condição. O fato é que ninguém está isento do sofrimento. Philip Yancey afirma o seguinte, que só há um lugar no mundo onde não há dor, entre as paredes de um leprosário. Ali não há dor. Todos estão comumente vivenciando da mesma triste experiência. Então a gente termina essa breve reflexão dizendo o seguinte, que se estamos atravessando algum tipo e sofrendo algum tipo de sofrimento, vivenciando algum tipo de sofrimento, não vamos arrancar o pouco cabelo que ainda temos na cabeça, mas vamos pensar, por que estou vivendo e passando o que estou passando? O que Deus está querendo na sua pedagogia me ensinar neste episódio? E vamos tirar lições, lembrando que Deus não está dando gargalhada para a dificuldade que estamos passando. Não. Deus não está rindo de nós. Deus está passando conosco no sofrimento. Agora, cabe a mim, cabe a você, tirarmos lições deste momento de dor e de angústia que estamos vivendo. E a partir do momento que fizermos isso, nós sairemos dessa situação, desse sofrimento, muito mais fortes, muito mais edificados, muito mais convictos da nossa fé do que tínhamos até então, antes do sofrimento. O sofrimento ele tem essa capacidade de nos ensinar, de nos enriquecer, a nos tornarmos mais fortes. Qualquer coisa que vier depois disso, a gente vai saber passar, a gente vai saber lidar, porque experimentamos isso. Ruim de tudo, você vai ter história para contar, experiência para contar. Ao cruzar com alguém que porventura esteja vivendo o que você viveu, você vai dizer para ele, rapaz, isso não é mole, eu tive isso aí, eu passei por isso aí, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, que eu passei por isso aí, fica firme, a gente aprende uma opção de coisa, Deus vai te dar a vitória e dá. E você tem história agora para contar para outros que possivelmente Deus colocar no seu caminho, que estejam atravessando o vale e o sofrimento que você já experimentou outrora. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Existe um adágio aí nos alguns movimentos neopentecostais, que é a oração forte e oração fraca. Não existe oração forte e oração fraca, segundo a Bíblia Sagrada. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Não existe essa coisa de oração forte e oração fraca, existe oração. Agora, existe um Deus poderoso que responde às nossas orações. Ou não, ele também pode não responder, mas ele ouve. Mas existe um Deus poderoso que ouve as nossas orações. E se a resposta dele vai ser sim, se a resposta dele vai ser não, se ele vai ficar quieto, eu não sei, eu tenho que continuar orando, que a resposta só ele que sabe. Então, nessa certeza de que ele pode dar um sim, pode dar um não e pode ficar quieto, a gente vai orar. Eu não sei aquilo que você tem na sua vida hoje, que te perturba, que você gostaria de ter uma solução na sua vida, que você gostaria de ter uma resposta divina para essa causa. Você vai colocar diante de Deus esta noite. Você vai colocar diante dele em oração. Seja o que for, e nós vamos orar. E eu tenho certeza que Deus vai se revelar de uma maneira toda especial para você, dizendo sim, dizendo não, ou ficando quietinho. Mas se ele não responder, a gente vai continuar orando até que ele responda. Amém, irmãos? Então eu sei que existe um Deus e que está aqui entre nós esta noite,
e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e pensamos, disse o apóstolo Paulo. Eu creio nisso. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Então vamos clamar, vamos pedir, vamos orar a Deus, porque se vai acontecer o milagre, isso compete a Deus, mas compete a mim orar, com fé, de que Ele vai fazer alguma coisa a meu favor, amém? Então feche os teus olhos, em nome do Senhor Jesus, comece colocando diante de Deus aquilo que você gostaria que Deus fizesse na sua vida, que Deus fizesse na vida da sua família, que Deus fizesse no seu trabalho, na sua vida pessoal, enfim, não sei o que é, mas Deus sabe, coloca diante dele aí, em nome do Senhor Jesus, amado e eterno Deus. Senhor, nesta noite, ainda na tua presença estamos, e queremos te agradecer, ó Deus, pela revelação da tua palavra, por aquilo que o Senhor tem se revelado a nós, por aquilo que o Senhor tem falado a nós no dia de hoje, que sem a tua graça, Senhor, nós não conseguiríamos sobreviver aos sofrimentos que já vivenciamos, que temos vivenciado e que outros sofrimentos vivenciaremos. Se a graça do Senhor que nos basta não tivesse conosco, Senhor, nem aqui nós estaríamos. Mas o Senhor tem se revelado um Deus fiel, o Senhor tem se revelado um Deus que tudo pode, o Senhor tem se revelado um Deus que cuida dos seus filhos. E nesta noite, neste momento da oração da fé, eu quero orar por cada uma dessas pessoas que entrou aqui, Senhor, neste lugar, essas pessoas que entraram aqui esta noite, essas pessoas que entraram aqui para te cultuar, essas pessoas que entraram aqui para te servir, essas pessoas que entraram aqui para glorificar o teu nome e que trazem junto consigo, Senhor, esta oração e que estão fazendo neste momento a ti. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor comece a visitar agora, Senhor, cada petição, cada coração aqui esta noite, naquilo que tem colocado diante do teu altar, naquilo que elas têm se esmerado, Senhor, e não tem mais a quem recorrer, a não ser o Senhor. Nesta noite eu me uno a esta pessoa, eu me uno, Senhor, com ela, em fé, em oração, lhe pedindo a Deus que tu possa fazer uma intervenção nesta causa, que o Senhor possa fazer uma intervenção nesta situação, para que o teu nome possa ser exaltado e glorificado. Senhor, intervenha na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu pai, na vida dos meus tios, na vida dos meus primos, a todos, Senhor, na vida de toda a minha família, em nome do Senhor Jesus, que haja uma intervenção divina naquilo que temos colocado em oração diante de ti, Senhor, em nome de Jesus, que haja um socorro, que haja uma solução, que haja um basta da tua parte, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que haja resposta divina, Senhor, que saiamos daqui esta noite com a convicção no coração de que o Senhor ouviu as nossas orações e de que o Senhor irá responder cada uma delas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, a estes irmãos que estão nos vendo pelo Facebook, que o Senhor possa visitar cada um deles com seus dramas, com seus dilemas, Senhor, com as perguntas não respondidas em oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus nós clamamos, nós oramos por essa cidade Vitória, por este bairro Jardim da Penha, pelo bairro vizinho Mata da Praia, pelo outro bairro vizinho, bairro República, o Jardim Camburi, por todos, Senhor, nós oramos agora por todas as famílias que ainda não te conhecem, que venham te conhecer, pessoas que ainda não te servem, que venham te servir, Senhor, em nome de Jesus nós oramos por esta vitória, pela Serra, por Cariacica, por Vila Velha, Senhor, em nome de Jesus, pelo Estado do Espírito Santo, pela nossa nação Brasil, que está em confusão, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, visita a nossa nação, visita, Senhor, cada federação, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos. Visita cada estado da federação, visita cada família, Senhor, nos 4 cantos desta nação, visita todas as famílias da terra, Senhor, em nome de Jesus. Entra, Senhor, com o teu poder, tu és soberano, tu és poderoso, tudo pode, meu Deus, e nós oramos nesta noite com o perdão dos nossos pecados, crendo, Senhor,
crendo na resposta do Senhor, crendo que o Senhor vai mover céus e terra, meu Deus, aleluia, para abençoar este irmão, para abençoar esta irmã, para abençoar esta nação, meu Deus. Nós oramos convicto nisso, em nome daquele que vive e reina para sempre, em nome de Jesus, o Cristo, o teu Filho amado, Senhor. Nós oramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Aleluia, glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: foi bom tê-lo aqui esta noite.